Tudo bem, pessoal? Passando rapidinho para convidar todo mundo para a leitura do meu artigo na Veja dessa semana. Eu discuto esse tema das revelações, dos diálogos feitos pela Folha de São Paulo, em torno da equipe lá do ministro Alexandre de Moraes, os processos de censura, enfim, que o país acompanhou nas últimas semanas. Né? E parto de uma história. Na final de 2022, novembro, lá em Nova York, um evento com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal, e acontece um protesto na frente, protesto por parte de cidadãos brasileiros na frente do evento com a participação dos ministros. O evento era publicamente divulgado, não havia um segredo propriamente, a própria organização do evento divulgava a sua realização e as pessoas foram lá protestar. No mundo inteiro acontecem protestos na frente de eventos onde tem autoridades. Eu morei na Europa um tempo, tem os fóruns de organismos internacionais, às vezes são à esquerda, às vezes são à direita, não importa. Isso faz parte da democracia, que as pessoas protestem, levantem cartazes, gritem palavras de ordem. Em geral, os protestos não são muito bem educados. Ninguém vai para frente de um evento com autoridades, fazer um protesto e manda beijinhos. As pessoas, às vezes, são ácidas, às vezes são mal educadas, às vezes dá até uma certa tensão. Então, desde que as pessoas não usem da violência, por óbvio, é legítimo, que elas façam protesto. Ou seja, é uma expressão da democracia, não um problema da democracia. Nos últimos anos, a gente vive um transe tão estranho que mesmo um protesto na frente de um evento com autoridades públicas parece que vira uma crise da democracia, um ataque à democracia, um problema, e não aquilo que de fato é uma expressão do direito da própria democracia dos cidadãos. O que aconteceu nesse evento especificamente? Enquanto aconteceu o evento aqui no Brasil, o nosso Estado de Direito, o nosso Estado, ficava vendo assim, cara, pega a foto dessa turma, bloqueia, censura, bane, identifica quem é, aí quem está divulgando o evento também manda censurar, até tem um cantor divulgando, manda banir, manda bloquear, manda fazer relatório, manda ver qual é a lógica disso, quer dizer, com que base legal se faz isso, qual é o crime que essas pessoas estão cometendo, porque aí entra toda uma discussão, que parte eu faço no meu artigo, sobre a natureza do Estado de Direito, a relação entre o poder, ou seja, muitas coisas podem ser feitas porque alguém detém o poder de fazer, mas não necessariamente corresponde a uma norma de direito. Para que corresponda a uma norma de direito, você precisa de um processo de elaboração de uma lei aprovada pelo parlamento, um debate na sociedade, a partir daí se cria uma tipificação, uma identificação de por que aquilo, o enquadramento de que aquilo é um tipo de delito, e com base nisso, a autoridade pode agir, eventualmente, dentro do devido processo legal. O direito ao contraditório, o processo, a denúncia, enfim, o judiciário imparcial, todo, digamos assim, os ritos. Nos últimos tempos nós nos habituamos a usar essa expressão dos ritos, mas os ritos são a própria lei, os ritos são a própria Constituição, os ritos são a própria natureza do Estado de Direito. Porque senão nós temos um Estado de fato, nós temos o poder, e é muito diferente. No Brasil se confunde essa questão. Nem toda a ordem dada por alguém que detém o poder corresponde a uma norma de direito, corresponde àquilo que está na lei. A lei não se produz a partir de uma ordem dada por alguém que detém o poder. O direito, a lei, se produz a partir de uma deliberação do parlamento como expressão da própria democracia. E essa distinção precisa ser feita com muita delicadeza. E por isso que eu sempre me lembro da clássica distinção do Norberto Bobbio, o guru da minha juventude, fazia a distinção entre o governo dos homens e o governo das leis. O governo dos homens ela parte da ideia de que o governo é bom porque os governantes são sábios. A lei é boa porque os governantes são sábios. Eventualmente os governantes sabem quando as regras do direito podem ser flexibilizadas ou quebradas por alguma grande razão que só ele conhece, porque ele é sábio, porque ele detém um tipo de sabedoria, então ele administra uma certa lógica da exceção. Mas na lógica do governo das leis, da república, da democracia liberal, isso não pode funcionar assim. Alguém não pode ser banido das redes sociais ou sofrer a censura prévia simplesmente porque alguma autoridade, seja ela qual for, deseja, por alguma razão, que não esteja claramente tipificada na lei e não corresponda a um procedimento do Estado
de direito? Sob pena a gente ter um governo dos homens. Né? E o governo dos homens tende ao arbítrio. Por quê? Como diz Aristóteles, os homens são sujeitos às paixões, né? Às opiniões, aos vieses, enquanto a lei é fria e abstrata. Né? E se parte do pressuposto da isonomia, de todos têm os mesmos direitos diante da lei, né, que deve ser universalmente aplicada. Então essas questões estão em jogo no Brasil de hoje. Isso é uma grande discussão brasileira hoje. Se nós queremos ser, de fato, um Estado de direito, não é? Ou se nós gostamos dessa ideia da exceção, não é? Da flexibilização, dessa confusão entre o poder e o direito. Não é? Mas eu não vou dar mais spoiler aqui, apenas queria convidar todos para a leitura do meu artigo na Veja dessa semana, e semana que vem eu volto aqui. Grande abraço.